sonhando e cantando, chorando nas filas, seguindo a corrente sem participar. Me falta a semente do ler e contar. Eu sou brasileiro, anseio um lugar, suplico que parem pra ouvir meu cantar. Você também é responsável, então me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber. Eu venho de campos tão ricos, tão lindos, cantando e chamando, são todos bem-vindos. A nação merece maior dimensão. Marchemos pra luta de lápis na mão. Eu sou brasileiro, anseio um lugar, suplico que parem pra ouvir meu cantar. Você também é responsável, então me ensine a escrever. Eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede do saber. Eu venho de campos, subúrbios e vilas, sonhando e cantando, chorando nas filas, seguindo a corrente sem participar. Me falta a semente do ler e contar. Olá, Brasil! Novamente no Estúdio TV Potência Jurídica, canal YouTube, para nós fazer aquele bate-papo hoje, falar dos problemas dentro do Brasil. Hoje é um problema sério, problema internacional, problema na Venezuela, que está acontecendo no país vizinho aqui, Venezuela. Ali é problema há muitos anos. Sabe como é que aconteceu? Em 94, mais ou menos, por aí, 94, houve um golpe de Estado do então governo, do então presidente legítimo eleito na Venezuela, cujo nome não me lembro agora. Quem é o provocador? Quem foi o golpista? Era, na época, um coronel chamado Hugo Chávez. Hugo Chávez. Mas parece que a coisa foi mais para frente um pouco. Quem era o presidente do Brasil? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso e o Lula, Lula tinha perdido as eleições, mas estava ali todo aliadinho, como sempre, aliado uns com os outros, fazendo de conta que eles são rivais, mas não era. O que aconteceu? Rapidinho, FHC pegou um telefonema aqui, acho que mandou, se eu não me engano, Lula foi lá, correu pessoalmente lá e orientou o canalha do golpista lá, o coronel golpista. Chegou lá, fez a cabeça dele, olha, não vamos aceitar isso agora, porque o comunismo internacional não toma mais o poder pelas armas, agora o comunismo internacional está feio demais a barra para o comunismo, porque o senhor sempre tomou o poder à custa do sangue no meio da canela, e agora você vai devolver o poder, mas depois você vai eleger de outra forma, diferente, vai usar a democracia. Porque hoje, esse povo da direita não trabalha, eles são só incutidos com serviço 24 horas, eles sabem fazer política. Aí nós falar que somos democráticos, vamos usar a democracia, mas vamos tomar o poder, depois nós transformamos no comunismo. Foi essa orientação que esse coronel teve, né? E assim foi feito. Esse coronel chamado Hugo Chávez
devolveu o poder para o governo, para então o presidente civil da época, mas recebeu a doutrina do Foro de São Paulo. Recebeu a doutrina de, não, você vai agir dessa forma, enganando todo mundo, dizendo que é um democrata, por isso você devolveu o poder, né? Você não quer mais usar as armas, usa a democracia, mas depois você implanta o comunismo. Orientou ele tudo. A partir dali já ficou sob o controle do Foro de São Paulo e o controle do Fabiano aqui, o Fernando Henrique Cardoso aqui. A partir de então, o Brasil era tudo para ele. O que ele fez? Preparou, né? Não deixou de ser um líder lá dentro, mas um líder, né, sabendo a quem ele estava atendendo, que é o comunismo internacional, e sendo atendido por duas pessoas estranhas, nocivas também ao país, que foi, né, FHC e Lula, e a partir dali ele preparou um outro golpe, na verdade é outro golpe mesmo, porque na verdade eles usam todos os trunfos com mentira, com tudo, dizendo que é democracia, mas na verdade é um golpe para chegar ao poder. O negócio deles é chegar ao poder, que depois chega lá, você tem que tirar na bala, como tem que tirar esse vagabundo lá, o sucessor dele hoje, Maduro, tem que tirar na bala mesmo, porque do contrário, o comunista, quando assume o poder, ele destrói tudo, ou então ele só cai de Maduro mesmo, que o Maduro, lá, apesar do nome, se é uma coincidência, não caiu até agora, mas vai cair. Então, o que aconteceu? Isso, Hugo Chávez manteve no poder por mais de 10 anos, 12 anos, se eu não me engano, aí foi, o bom é que ele foi traído pela própria doença dele, disse que contraiu um câncer lá, e assim ele já estava massacrando o povo da Venezuela. Primeira coisa que ele fez, onde é que eu vou? Passa por a condição de ter sido coronel, ele, das Forças Armadas, ele dominou primeiro as Forças Armadas da Venezuela. E sabe disso, quem tem a força, a arma, quem tem a força, quem tem armas. E ele, então, como sendo membro oriundo lá de dentro das Forças Armadas, para ele dominar as Forças Armadas foi fácil, não foi difícil. Dominou primeiro as Forças Armadas. Aí sim, aí o golpe foi feito, ele assumiu o poder, mudou as leis lá dentro da Constituição, fez o modo dele, que facilitou ele, veio uma eleição fraudulenta, né? Então, inclusive ele criou as urnas fraudulentas, a origem das urnas fraudulentas do mundo todo foi na Venezuela, né? E é bom nós falamos sobre essas urnas fraudulentas, logo em 96, elas foram utilizadas pela primeira vez aqui no Brasil, que o Fernando Henrique Cardoso importou deles. Foi importação lá, que é atividade da Venezuela. E quem criou os programas, é bom que eu digo isso, quem criou os programas fraudulentos dessas urnas foram os militares remanescentes, né, da Alemanha comunista antes de cair o muro de Berlim. Eram os militares que estavam ali do lado da Rússia, né? Então eles que criaram esse programa. Foi eles que fundaram esse programa que colocou hoje nas urnas eletrônicas e vendeu esse programa para o mundo todo, né? Então hoje os países, tudo que tinha conhecimento, rejeitou, né, usar essas urnas eletrônicas. O Brasil ainda usa até hoje e mais uns 2 países apenas. O resto não sabia que aquilo ali era o sinônimo da fraude eleitoral, como é até hoje ainda. Então, isso que aconteceu. Esse danado, esse Hugo Chávez, fez tanto malefício para o seu país e foi quebrando. E lá era o país mais rico da América Latina, né? A maior jazida de petróleo do planeta, a maior reserva de petróleo do planeta hoje está lá na Venezuela. Então, esse presidente, então já presidente, Hugo Chávez, que na verdade ele foi lá e ganhou, né, com urnas fraudadas, com apoio do Foro de São Paulo, apoio do Lula, apoio do Fidel Castro. Fidel Castro foi lá ajudou a turma de bandido dela para ajudar a fraudar as eleições e pronto, ele reelegeu umas 3 vezes, ficou uns 12 anos no poder. Depois foi acometido de um câncer e acreditou tanto em Cuba que foi para a medicina de Cuba dizendo que é a melhor do mundo e lá morreu. Morreu porque lá não segura nada, lá uma medicina, desculpa a expressão, uma porcaria, e diz que vem para os outros a melhor medicina do mundo, sendo que é a pior do mundo. Tá bom, tá. Sucessor dele, quem que é? É esse canalha que está lá hoje massacrando o seu povo, massacrando os amigos, os vizinhos da Venezuela. Virou um ditador. Aquele então incumbiu de suceder ele e implantar um comunismo total. Ali na Venezuela, o socialismo e o comunismo foi implantado total. Ali nunca não se pode reclamar de que não foi executado na sua plenitude a implantação de socialismo e comunismo no país. É preciso tomar conhecimento. Quando dá certinho o socialismo e o comunismo no país, daí isso que viu da Venezuela, dá o que viu em Cuba, Coreia do Norte. Então, por falta de implantar bem lá, não é falta ou não. Agora,
veja se administra que presta. Veja o que acontece lá. Era um povo rico, uma classe média muito alta do país, no vizinho aqui, grandes empresários, né? Então, o resultado, empobrecer todos, acabou com a classe média, nivelou todos na pobreza, e a imprensa, a extrema imprensa, que hoje eu disse para você que eu vou falar extrema imprensa a partir de hoje, a extrema imprensa mundial e local, dominada por ele, e nunca informava para nós brasileiros, né, e para o mundo o que está acontecendo dentro da Venezuela. Mas lá estava matando, sacrificando, expulsando, e você já acompanhou nos últimos 5 anos a quantidade de venezuelanos que atravessou para o Brasil, através, né, da cidade fronteiriça de Pacaraima, né, e veio para Boa Vista, capital de Roraima. Então, quantos milhões está aqui no Brasil? Milhões de venezuelanos estão no Brasil, nessa fronteira aberta mesmo. E o Brasil adotou isso aí, tudo bem. E agora, né, mudou de presidente, graças a Deus, o Brasil, que também não fechou as fronteiras. Continua fazendo aquilo que o Brasil sempre tem na Constituição, que é de não intervenção internacional, que é um pacto de não intervenção nacional e de ajuda humanitária que está fazendo, né? Mas quero voltar novamente esse canalha que está lá massacrando, esse ditador comunista que está lá massacrando o seu povo. Esse camarada foi o sucessor do então ditador Hugo Chávez. Isso daí, Nicolás Maduro. Esse Nicolás Maduro é o pior elemento que tem, é o Fidel Castro. Então, como eu já disse, massacrou o seu povo. Passa 5 mil pessoas todo dia na fronteira para o Brasil. Vai para Colômbia, país vizinho. Mata de fome. Lá para você não morrer de fome, eu disse para vocês, o regime comunista, você tem que se virar. Destrói as famílias, você não tem lar, você não tem onde fica, você fica a ermo por aí, porque você não tem paz, você não tem nada, é perseguido 24 horas, controla até o ar que você respira. Então, o que aconteceu na Venezuela? Está acontecendo lá isso. Espalha o povo tudo. Quantas menos pessoas para poder prejudicar ele lá, protestar contra eles, se eles acham bom. Mas, caminhando a história, sempre teve oposição. Agora, o que ajudou a criar, aperfeiçoar o regime socialista comunista lá, sabe quem foi? O Poder Judiciário. A canalista do Poder Judiciário lá, que é muito parecido com o nosso aqui. Na cabeça, embaixo não. Na cabeça, que quer dizer, o Supremo nosso aqui. Então, o Supremo deles lá, fizeram toda a canalice. Foi logo comprado, foi logo dominado, né, pelo então, né, presidente Hugo Chávez, e agora continuou sendo dominado pelo Nicolás Maduro. E o judiciário de lá é o apêndice, é o câncer que tem lá no país, que não deixa voltar à democracia. Parecidíssimo com esse nosso que nós temos aqui, o Supremo nós temos aqui, muito parecido. Pode prestar atenção. Então o primeiro a ser cooptado é o Poder Judiciário, né? Aqui vocês sabem o complô que tem entre Supremo, né, Supremo e o Senado Federal. Vocês sabem disso muito bem, né? Então aqui no Brasil, né, os ministros não julgavam ninguém do Supremo, nem deputado federal, mas também não mexia com eles. Então parece que tinha esse pacto ali. Quem é que perdia com isso? A nação, o povo, nós, todo mundo sofrendo. E as benesses, né? Hoje eu ainda estava vendo um relatório ali daquele senador, hoje o senador novo foi para lá, ainda bem que é meu conterrâneo ainda, foi de Goiás para lá, Jorge Cajuru. Poxa, ele me leu hoje um relatório dos gastos que tem no Supremo Tribunal, que qualquer um de vocês, busque esse relatório e se informe, pelo amor de Deus. É de estarrecer. Parece que ali está 11 reis. Não é nem ministro, tem 11 reis ali. Os gastos que o Supremo faz, né, tem para manter 11 ministros, para ficar contra o próprio Brasil, para ficar contra nós, para ficar contra vocês, é um trem de louco. Depois eu vou ler esse relatório aqui também. Vou pegar ele já se tornou público, eu vou buscar e vou ler para vocês aqui, esse relatório, né? Mas eu quero voltar a falar sobre, né, a ditadura da Venezuela. Agora, recentemente, né, o presidente da Assembleia Legislativa, que tem maioria lá, mas pelas leis lá, o poder é muito forte, acabou que derrubou essa Assembleia, pelo Judiciário que eu falei, o Judiciário lá derrubou. Resultado, o presidente da Assembleia, né, o Guaidó, Juan Guaidó, tem mais ou menos 20 dias atrás, autodeclarou o presidente do país. Foi uma boa atitude dele. E com aquilo ali, vários países, né, inclusive, né, o chamado, o foro o encontro de Lima, que 10 dias atrás, mais ou menos, tinha encontrado os presidentes da América Latina, para discutir a questão da Venezuela. Então chamava o encontro de Lima, no Peru, capital do Peru. Resultado, apoiaram, né, Juan Guaidó, o Brasil da mesma forma, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, da mesma forma apoiou, e então
é a forma de pressionar o ditador para cair. Né? Hoje, por exemplo, hoje estão reunidos lá, né, no país vizinho, e em Caracas. Caracas, se eu não me engano, está reunido lá, na Colômbia. Isso. Então está reunido lá novamente, né, o clube, o Foro de Lima, está o vice-presidente do Brasil está lá, o general Hamilton Mourão, está o ministro Hernandes Araújo, das Relações Exteriores, está lá fazendo, né, o seu modo que venha tirar esse país daquela ditadura que está na mão de Maduro. Isso é muito importante porque eles devem sair de lá hoje com a decisão. E também está lá o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, também está presente. Dessa culpa lá hoje vai sair um grande resultado, Deus quiser, e Maduro, se Deus quiser, cai, e vamos libertar esse povo, do vizinho nosso aqui, e vamos extirpar definitivamente, né, o comunismo aqui das Américas Latinas, e para nunca mais voltar. Isso é o que já disse nosso maior líder mundial hoje, né, que nós temos que respeitar e apoiá-lo no todo integralmente, é o Trump. Né? Esse é o maior do Brasil, é o maior do planeta, é o que está nos defendendo, entendeu? Isso aí é o que está fazendo tudo. O Trump está nos Estados Unidos, é que está segurando todo, né, o avanço da esquerda mundial. Né? Então é importantíssimo. O vice dele está lá, eu já disse, está lá, né, na Colômbia, é o que vai liderar lá para poder as coisas acontecer e liquidar definitivamente com o comunismo da América Latina, da América Central e também da América do Norte, Estados Unidos, que lá também o Partido Democrata lá virou um partido comunista. Como já disse no outro lado que eu falei aqui, até a eleição de George Bush, foi o último, os dois partidos que tem lá, os dois defendiam os Estados Unidos. A partir da eleição dos Clinton, né, o Bill Clinton lá, a partir dali ele se tornou um comunista disfarçado. Então, a partir daí, o Partido Democrata deixou de defender o interesse dos Estados Unidos, passou a defender só, né, a esquerda internacional, liderada pelo comunismo internacional, ligada à nova ordem mundial. Então, hoje lá o partido que defende, né, os americanos é o partido, né, não é o democrata mais, é o republicano. Né? O Partido Republicano defende. Aqui no Brasil, nenhum até agora. Aqui, partido aqui tudo, não tem nenhum partido de direita. Esse é o PSL, que quando o Jair Bolsonaro foi para filiar nele, eu falei, ó, exige que se faça uma mudança radical, rapidinho no estatuto dele, porque onde tem esse S aí, S é socialismo, todo S é socialismo. PSL não vai dar muito certo. Manda por logo, né, um partido lá, muda essa sigla e muda o estatuto, então para ele ser um partido de direita. Não foi feito isso aí, continua essa coisa meio ainda, né, partido social liberal. Social liberal, social não tem nada de social. Esquece estado social, social vem tudo, né, vem para a esquerda. Então não é por aí. Então vamos criar lá outro partido do Brasil, o país está nascendo os outros agora, é importante falar isso, de direita realmente. Né? Mas a nossa finalidade hoje, a finalidade dessa live, é esclarecer o que está passando na Venezuela e vai ter, se Deus quiser, vai ter um fim naquela ditadura ali, libertar aquele povo, nossos irmãos aqui da América Latina, e também com o intuito de liquidar o comunismo na América Latina, definitivamente. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Há 3 países comunistas hoje, com plena ditadura comunista, esquerdista, socialista, massacrando o povo. A Venezuela, a Nicarágua e a Cuba. É o povo que sofre, o povo cubano, que sofre aquilo ali. Como sofreu, como é tratado como animal. Então esses 3 países vai ser liquidado. Ele vai se tornar um país capitalista, todos os 3, Deus quiser, vai se tornar um povo libertado, e vai ser rico, vai voltar ao que era antes, né? Amante da liberdade, do capitalismo, vai possuir seus carros, vai ter saúde, vai ter segurança, vai ter tudo da vida deles. Isso aí, se Deus quiser, né? Donald Trump vai fazer isso aí. Donald Trump já disse que vai voltar, vai extirpar definitivamente, né, o comunismo das Américas. E com muita alegria nós temos que apoiar isso aí e trabalhar junto. E a TV Potência Jurídica está aí para fazer isso, para apoiar a direita, apoiar o capitalismo, apoiar Jair Bolsonaro. E eu vou encerrar aqui pedindo a todos vocês que inscrevam no nosso canal, né, e assistam nossos vídeos pela TV Potência Jurídica, canal YouTube, e dá um like e aperta o sininho 2 vezes para você receber as próximas informações, que na TV Potência Jurídica tem muitos vídeos para você assistir. Muito obrigado.